Você sabe que com a saída do Dias Toffoli e a entrada do Luiz Fux, uma das tarefas mais importantes desse cargo, que é presidente do Supremo, é montar a pauta de julgamento, é organizar o que vai para o plenário, quando vai ao plenário, tem uma lista enorme de julgamentos, e os ministros, claro, eles acham que todos os temas são importantes, nós não vamos discutir isso, mas tem tema que é importante e chato, né? A maioria, aliás, diga-se de passagem. E eles tornam as discussões mais chatas ainda com aqueles votos intermináveis. Mas tem tema que é importante e que é muito interessante. E eu queria tratar aqui hoje de um desses temas bem interessantes, polêmico, que até já começou a ser discutido, mas que não acabou de ser discutido. A discussão era se vai ou não ter repercussão geral. Ou seja, se essa decisão que eles vão tomar, quando o assunto for pautado, vai valer para todos os casos semelhantes. Que assunto é esse? História de um casal que tem um filho, que entrou no Supremo, porque nem o pai nem a mãe querem que o filho, que agora tem 5 anos, tome as vacinas obrigatórias. E por que eles não querem? Porque eles são veganos e eles não querem vacinar o garoto. Simples, não querem. Aí quando a gente fala de vacina obrigatória, a gente está falando de um monte de vacina, né? Tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, rotavírus, paralisia infantil, a lista é enorme, sarampo, né, cachumba. Aí, na primeira instância, quando esse assunto entrou no Poder Judiciário, o casal ganhou. Não precisa vacinar. Mas na segunda instância, ele perdeu. Mais do que isso, o Tribunal de Justiça entendeu que se eles insistissem nessa linha, poderia acontecer uma busca e apreensão da criança, olha isso, para regularizar as vacinas obrigatórias. Resultado, pumba, Supremo Tribunal Federal. Parece uma discussão de um casal com um filho, só que é uma discussão mais profunda, ela não é trivial. Os pais podem privar o filho de tomar as vacinas obrigatórias? O que nos leva a uma segunda pergunta. O Estado pode obrigar os pais a vacinar os filhos? Olha só. O que as pessoas podem fazer apesar das ordens do Estado? O que o Estado pode obrigar apesar dos desejos individuais? É difícil pensar num tema que mais mobilize, né? Qual que é o limite entre o poder do Estado e o direito das pessoas? Então, vai ter repercussão geral, vai valer para todos os casos, a relatoria é do Luiz Roberto Barroso, não tem data para julgamento, porque eles estão na fase introdutória, vão pegar informações, etc. Mas tem decisão que você pode tomar sobre a sua vida e que o Estado não pode deixar passar. Por exemplo, andar de carro sem cinto. Rende multa, o Estado não deixa passar. Não adianta você argumentar que não quer, não importa, não vem ao caso. Você pode falar que são razões religiosas, políticas, medo, razões filosóficas. O Departamento de Trânsito vai lá e multa e acabou. Você tem um parente que está na cama de hospital, vivendo só graças aos aparelhos. A cura é impossível. Você não pode ir lá e desligar o aparelho. Não pode. A lei não deixa. Você é testemunha de Jeová. A religião impede transfusão de sangue. Numa situação em que a vida de um fiel da testemunha de Jeová está em risco, os médicos vão realizar a transfusão, porque é o que manda a lei. E as razões religiosas dos parentes ou do paciente não vão ser levadas em conta. Ele pode não autorizar a realização de uma cirurgia eletiva, né? Eu não quero me submeter a essa cirurgia porque vai ter transfusão. Isso é outra discussão. Mas se a cirurgia rolar e a transfusão for necessária, os médicos não podem deixar de fazer. Então, seja no caso do cinto, que é obrigatório, seja no caso da transfusão que eu citei aqui, o que está em risco é a vida de uma pessoa. A não ser no caso do cinto, que estejam outras pessoas no carro, né? Ou então, se a gente pensar no limite, a pessoa está sem cinto, ela bate a cabeça no acidente, perde a consciência e o acidente fica mais grave porque ela bate em outros carros e tal, porque perdeu a consciência. Então, ainda assim tem uma questão coletiva. Só que no caso do menino, não é assim. A discussão envolve o direito dos pais de dispor sobre a qualidade de vida do filho, que já é uma discussão. Pode um casal, 2 vidas adultas, resolver sobre uma vida que não tem como interferir no seu próprio destino, né? É uma discussão importante. Independente do que eles acreditam,
A ciência mostra que as vacinas protegem o organismo contra as doenças. Então eles estão querendo decidir sobre a vida do filho. Pode. E quem é que vai dizer que não, né? Os pais têm mais direito sobre a vida do que o Estado? O Estado tem mais direito sobre a vida do que os pais? Difícil você imaginar que o Estado pode ter mais direito sobre a vida dos filhos do que os pais. Acontece que um garoto desprotegido de vacinas, cujo organismo pode contrair doença, é também um agente transmissor de doença. De forma que a discussão fica mais complicada. Pode um casal permitir que o filho, que eles não querem que tome vacina, contamine os filhos de outros por causa de uma filosofia de vida que é deles e não dos outros? Pensa na escola, pensa no clube, pensa no grupo social, na festinha. O menino pode contrair uma doença porque não está vacinado e passar para outros. E aí? Ficou mais difícil, né? Teve até nas origens, né, do homem, você vivia isolado, pequenos grupos, a gente passou a viver em bando, né? O que aconteceu com isso? A gente começou a se organizar. A gente deixou de ser nômade para viver num lugar só. Aí a gente passou a querer defender o nosso pedaço de terra. Surge a propriedade privada. Quem é que defende a propriedade privada? Não era na bala porque não tinha bala, era na porrada. Aí surge o casamento, surge a monogamia, surgem as obrigações familiares. Tudo isso para, aos poucos, acabar com a barbárie. E surge um troço chamado Estado. Não surgiu com esse nome? Vamos criar o Estado? Surgiu um troço lá. E ao decidir viver em sociedade, a gente topou uma troca. A gente abriu mão de certas práticas que a gente tinha antes, por exemplo. A gente tinha um conflito e ia lá, sentava burdunando a cabeça do outro, estava resolvido. Os conflitos passaram a ser mediados pelo Estado. Aí a gente passou a escolher representante, montou essas estruturas de organização todas. Aí essas estruturas vieram solucionar a barbárie, mas ela própria, a estrutura, virou um problema em si. Começou a ficar um negócio gigante. Então ele que surgiu para organizar a sociedade virou um problema. E agora a gente se organiza para tentar cortar as asinhas daquele que a gente criou para organizar a gente, porque a gente não aguenta mais esse monstro desse Estado se metendo em tudo. Então a gente está se organizando de novo para combater aquilo que surgiu para nos organizar. É uma loucura. Então, por que é uma loucura? A gente pode casar com quem quiser, né? Pode. A gente pode casar com quem você quiser, mas você não pode casar com duas pessoas. Pô, mas por que eu não posso casar com duas pessoas? Porque a lei não deixa. Ué, mas se as duas querem e eu quero, não pode. Mas por que não pode? Não pode. Mas quem não deixa? Não deixa, a lei não deixa. Mas o que a lei tem a ver com a minha vida? Tem, bicho. Não pode, acabou, não pode. A gente pode ser rigoroso na educação dos filhos, mas se der uma palmada, complicou, porque tem uma lei agora que não pode dar palmada. Não tinha a lei que não podia dar palmada, mas agora tem, né? Você pode, no seu terreno, construir a casa que você quiser, mas ela não pode ser maior do que a lei deixa, senão você toma uma multa. Então, de forma que a família deixou de ser a família que você quer exatamente do jeito que você quer para ser a família que você pode ter, do jeito que você pode ter. A propriedade privada é privada mais ou menos, porque não é tão privada assim, porque dentro do seu terreno tem regra também, não é só a regra de fora. São as regras estabelecidas para que você possa viver numa sociedade por um pacto que passa por Constituição, passa por códigos, passa por estatutos, leis, decretos, portarias e o diabo. Aí acontece o quê com esse Estado que se mete em tudo? A gente deixou de ser livre, aquela liberdade absoluta, que acaba o dia que alguém mais forte que você deu uma burduna na tua cabeça e você dançou, para fazer mais ou menos o que dá dentro de um espaço de liberdade com regras que podem ser mais ou menos rigorosas. E a gente que tinha liberdade demais e nenhum dever passou a ter deveres demais. E muitos deveres travestidos de direitos, né? A Carla Bigato chama atenção para isso. O direito de votar, né, Carla? Direito de votar. Uhum. Não, direito de votar é o diabo. Se eu não votar, eu tô descumprindo a lei. Tá, tudo bem que a punição não é grande coisa, mas o direito de votar é um dever. O direito ao ensino está na Constituição. Todo mundo tem o direito ao ensino. Não, é um dever. Você tem que concordar com o currículo. Por mais que você tenha restrições ao currículo, você diz, eu não quero que meu filho estude
inglês e espanhol, quero que ele estude sânscrito. Não pode. Ué, mas se não, por que não pode? Porque o Estado não deixa. O direito à saúde é um direito, mas tem que vacinar os filhos, então é um dever. Então, você é a favor de restringir uma parte da sua liberdade? Você topa entregar uma parte da sua liberdade? Quanto de liberdade você está disposto a entregar para ter o benefício de uma, entre aspas, proteção do Estado? E mais maluco é que essa troca entre liberdade e tutela do Estado é definido pelos governantes que a gente elege e por decisões judiciais, seja pelo voto na urna, seja pelo voto dos tribunais. Fato é que a troca e o tamanho da liberdade não é a gente que define. A gente que montou a sociedade não tem compromisso, não tem muito como interferir, a não ser, obviamente, escolhendo os representantes, torcendo para que os representantes representem o nosso ponto de vista. Só que o representante não é representante de um, é representante de vários. Quem representa 100 mil não representa ninguém. Por mais que a gente fale, não, vamos fazer o voto distrital misto, voto distrital, seja lá o que for. Tudo bem, o cara representa 150 mil pessoas. Como é que, a gente não consegue se entender numa família, vai se entender com 150 mil pessoas querendo a mesma coisa? Do jeito que é hoje, com voto proporcional, você ainda pode dizer, não, ele representa os metalúrgicos. É mais fácil os metalúrgicos quererem uma coisa do que os representantes de um distrito concordarem com algo. Então também não é assim, o voto distrital resolve todos os problemas. Não, simplifica, aproxima, mas não une. Aproxima a distância, mas não une, não facilita nada a vida. Então, este debate é o debate que está posto numa simples pergunta: se os pais podem ou não decidir se os filhos vão ser ou não vacinados. Lembrando que essa discussão coincide com a chegada da vacina que todo mundo quer que chegue, que é a da Covid-19. E que o presidente da República já declarou que ela não deve ser obrigatória. Olha só, não é mais o pai e a mãe veganos que não querem vacinar o filho. É o presidente da República dizendo, olha, vacina quem quer. Mas não é para cobrir a sociedade e proteger como um todo? Então nós vamos deixar que a vacina da Covid também seja voluntária ou opcional? Olha que belíssima discussão. Não tem uma resposta fácil, não dá para dizer que é fácil. Se fosse fácil, não estaria no Supremo Tribunal Federal. E 11 caras vão decidir um negócio da maior importância em meio àquelas discussões intermináveis, chatas, desagradáveis, ICMS, COFINS, PIS, etc. Tem uma que eu tirei porque acho que é da maior relevância e nós vamos poder acompanhar isso. Vamos ter o privilégio de ver os nossos representantes já na gestão Fux discutindo um tema que realmente vale a pena acompanhar.